Legal. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Uma honra estar aqui de novo para dar essa aula com vocês, compartilhar alguma pequena experiência, principalmente no terminal do júri, que é uma matéria que eu adoro, né? E essa prova é justamente uma prova de tribunal do júri. Então, é uma prova que envolveria, se vocês estivessem no caso prático de júri, muito do que está aqui, né? A maioria é coisas nossas coisas do dia a dia. Então, eu gostei bastante, porque o júri é uma área que eu gosto bastante, que eu atuo lá em Campinas, no Tribunal do Júri, também, né, também junto com uma vara, e essa peça veio bem a calhar. É a peça de 2017, da Defensoria Pública de Santa Catarina, né, então bem recente aí, e aí, então, nós vamos acompanhar, vamos fazer juntos aí, que tem bastante coisa legal para tratar, certo? Então, eu vou lendo aqui no celular, vocês conseguem acompanhar aqui do mural? Beleza, ó, vamos lá, pessoal, seguinte, primeira coisa, Gilberto dos Passos desferiu 2 facadas na barriga de Ismael Rocha, as quais foram a causa eficiente de sua morte. Né? Então ele está já dizendo que, já está pressupondo aqui o nexo de causalidade, está afirmando. 2 horas depois da ocorrência dos fatos, pessoal, e olha que interessante, 2 horas depois, chegaram ao local 2 policiais militares, os quais, relatando terem recebido denúncia anônima de que o autor do homicídio estaria refugiado em determinada residência, lá adentraram sem autorização e encontraram uma faca suja, supostamente de sangue, a qual foi apreendida, além de Gilberto, que foi preso em flagrante. Pessoal, aqui o destaque são 2 horas depois e a questão do informação anônima e entrada em domicílio. A gente já tratou em 2 peças, em 2 aulas anteriores sobre peça, sobre a denúncia anônima. Mas eu repito para vocês. Primeira coisa, a denúncia anônima não serve, isso doutrinária e juridicamente, não serve sequer para que se instaure inquérito policial. A denúncia anônima pode motivar diligências prévias pelos investigadores, pela autoridade policial, para que angariem elementos concretos mais robustos, né, mediante vídeos, cartas, documentos, testemunhas, elementos mais de fotografias, né, concretos, o que a gente chama de uma base empírica robusta, ainda que não submetida ao contraditório pela defesa, né, nessa fase ainda não é isso disso que se trata, para subsidiar as medidas cautelares reais e pessoais que a gente tem e para que, eventualmente, até se instaure um inquérito policial. Então, quando o delegado tem a notícia de um crime, ele pode instaurar um inquérito, mas desde que essa notícia seja alicerçada em alguma base empírica concreta mais robusta. Fotografia, vídeo, testemunha, documento, certo? E são só esse respaldo empírico que permite a instauração do inquérito que também pode subsidiar as cautelares reais e pessoais. Cautelares reais, por exemplo, arresto, sequestro, busca e apreensão. Cautelares pessoais, busca pessoal, busca domiciliar, prisão preventiva, certo? Essas cautelares têm que estar fundadas em base empírica concreta, não podendo uma denúncia anônima, que sequer serve para que se instaure inquérito, poder subsidiá-las, certo? E aí, gente, por quê? A gente tem na Constituição a vedação ao anonimato, né? Que é livre a liberdade de manifestação, vedado o anonimato, isso está num dos incisos do artigo 5º da Constituição. Quando você veda o anonimato, o que você está querendo dizer? Que as pessoas que, de alguma forma, elas têm que ter a liberdade para manifestação, só que elas têm que se responsabilizar pelo que afirmam, em termos de calúnia, injúria ou difamação, certo? E para você responsabilizar, ela precisa ter algum tipo de identificação, de modo que não se pode haver uma informação apócrifa. Você imagina, se você tem uma informação apócrifa, e você vai autorizar uma entrada em domicílio a partir dessa informação apócrifa, imagina se a polícia, a partir de uma carta anônima, entra na casa de uma pessoa. Imagina, né? A hora que ela entra e não acha nada, o que acontece? Ela que teria que ser responsabilizada. Não poderia dizer assim, olha,
Na verdade, porque a própria lei diz que, né, que não pode. Mas pensa o seguinte, se eu escrevo, se o jornal, imagina, se eu estou dando a cara, se eu estou fazendo uma afirmação que implica algum tipo de vulneração da honra, eu digo, olha, o Jardel aqui praticou um certo ato ilícito, quando eu identifico fato, local, autor, é calúnia, né? Ou seja, estou imputando um fato típico específico. No dia tal, o Jardel subtraiu dinheiro público, né? Desviou de verba pública fazendo tal coisa, calúnia. Se eu disser, olha, o Jardel é um cara que costuma roubar, né? Ele, na sua função de gestor público, ele costuma roubar dinheiro público. Difamação, porque eu estou definindo uma objetiva para terceiros, né? Mas eu não estou propriamente imputando um fato específico. Eu só estou, digamos, rompendo toda aquela história que você quis construir para si mesmo. E quando eu falo para você, né, eu chego para você e falo assim, você, não falo para os outros, mas te imputo alguma coisa, né? Você é um ladrão, injúria. Mas eu falo, você é o cara que praticou aquele dia, aquele crime, né? Você é o cara que praticou, não é calúnia. Porque calúnia dela é uma objetiva. Se eu falei para você e não para os outros, estou te ofendendo. Entende? Lembrar dessa distinção. A calúnia de difamação, vocês têm que estar atentos. Primeiro, se houver a imputação de um fato específico, criminoso, que aí isso é calúnia, né? Mas fato específico, com as elementares típicas, todas delineadas. Isso é calúnia, mas desde que essa mensagem seja comunicada a terceiros, porque a calúnia protege a honra objetiva. Assim como a difamação. Só que a difamação você não precisa imputar um fato criminoso específico. Agora, quando eu me dirijo a você, é honra subjetiva tutelada. Só a injúria tutela. Certo? Esse crime. E eu posso, como eu estou tentando ferir a sua reputação, eu posso tanto falar genericamente, você é um ladrão, ou você é o cara que roubou aquele lugar aquele dia. Ou seja, tanto se eu for específico imputando um crime, quanto se eu falar genericamente te imputando uma qualidade, eu estou ferindo a honra subjetiva. Então só ficar ligado nisso aí. Mas seguinte, quem fala tem que se responsabilizar por isso. E a própria instauração de um inquérito implica já uma certa prejuízo à honra. A questão é saber se esse prejuízo é legítimo ou não. Veja, se uma empresa tem contra si instaurado inquérito policial por crime ambiental, já as ações dela eventualmente na bolsa caem. Por quê? Porque isso fere a honra, né? Você está envolvido com empresa que está envolvida com trabalho escravo. Isso fere a honra. A questão é saber se fere a honra legitimamente ou não. Entendeu? A questão é quem faz a afirmação acerca disso tem que, digamos, tem o ônus de demonstrar a veracidade disso. É a questão do direito de informar, né? Tem que ser uma verdade, tem que ser um fato de interesse público e não pode ser veiculado de uma forma espetaculosa, né? Desproporcional. Mas dentro desses limites é dever da imprensa divulgar. Agora, quando está divulgando, está dando cara a tapa. Quem é o jornalista? Quem está falando? Porque quem realmente pode ser processado? Entendeu? E o jornal tem que, só vou divulgar textos cujas pessoas se identifiquem. Entendeu? Para eu poder eventualmente, em caso de eu tomar responsabilização, responsabilizar quem. Tanto que o jornal fala, eu só estou veiculando, não é da minha responsabilidade, é o cara, porque... Eu estou falando isso, gente, porque é o seguinte, instaurar inquérito policial é sério, né? Não é algo simples. E se é algo sério, uma denúncia anônima, diante da violação do anonimato, não pode ser suficiente para instaurar. Deve ser seguida a denúncia anônima de diligências, que a polícia tem condições de fazer, que essa é a tarefa do informante. O informante aponta as hipóteses de investigação. Fala, olha, denúncia anônima chegou. A casa da rua 3, número 50 e tanto, é a casa onde a quadrilha se reúne para planejar seu crime. Certo? Bom, tudo bem. Põe um cara lá fazendo campana. Põe uma filmagem. Põe uma interceptação. Entendeu? Lógico. Aprofunda essa investigação e depois pede a interceptação, porque é a cautelar real, que não pode ser com base em denúncia anônima. Mas aprofunda. Por isso que você precisa... A polícia, para ela atuar com efetividade, ela atua de informante. O problema é quando ela trata a comunidade como criminosa, ela não vai ter o informante que ela pretende, né? Então, assim, mas a ideia é que a comunidade se protegesse. Então, mas aí a denúncia anônima, ela indica uma hipótese de investigação, a partir da qual você, aprofundando essas diligências prévias, se instaura. Bom,
É só esse começo para dizer para vocês o seguinte: mais uma vez nós temos invasão de domicílio como uma das teses. Desculpa, esqueci o nome. Sueli. Então assim, talvez não seja a primeira ali na ordem, mas vamos já colocar da identificação. Pode pôr a primeira, que é a invasão de domicílio, certo? Seria uma preliminar de ilegalidade no ingresso em domicílio, né? Porque seria a insuficiência da denúncia anônima para que se fizesse essa entrada no domicílio. E lembrem, foi essa entrada no domicílio que permitiu a apreensão da faca, instrumento do crime, e a própria prisão do sujeito, certo? Então, você teria que alegar a nulidade de domicílio, porque a denúncia anônima, diante da vedação do anonimato, não pode subsidiar uma cautelar real ou pessoal, e aí a entrada em domicílio é uma cautelar pessoal, e a própria, digamos, busca e apreensão de pessoas, né? Também e isso não seria impossível nesse momento. Veja, eu queria que vocês prestassem atenção numa outra coisa. Eu queria baixar aqui o Código de Processo Penal, a questão do flagrante, gente, e aí a importância das 2 horas depois, certo? Uma coisa que isso tem que ficar sempre claro para vocês, que é o seguinte: o que vocês precisam da violação de domicílio. Olha o que diz o 310 do Código de Processo Penal. O 310 fala sobre as situações de flagrante. Quem que analisa se de fato há um flagrante delito ocorrendo? 3 pessoas: a autoridade pública, o policial, na hora da ocorrência do fato. Lógico, os agentes públicos devem, os particulares podem, mas em regra os policiais, né? No momento da abordagem. Então, a autoridade que está lá no momento da abordagem, na rua. Depois, o delegado ao lavrar o auto de prisão em flagrante. Depois, o juiz a receber a cópia do auto de prisão em flagrante e com a condução do próprio preso. Então, são 3 grandes autoridades que fazem. As 3 vão olhar pelos 310 e saber se a situação fática narrada no auto, né? No policial no momento do fato, se ela se enquadra numa situação de flagrante, teria que elas olharem o 310, certo? Essa análise não é feita, mas precisa ser feita. Como a Defensoria Pública é comunicada em 24 horas após a lavratura do flagrante, se o réu não indicar advogado, o defensor também vai fazer esse juízo e vai alegar a ilegalidade do flagrante. E vocês leiam o 310 para frente até o 312, né? Para verificarem, na verdade, desculpa, 304 para frente aí, porque tem procedimentos formais, tem que ter sido assinado por 2 testemunhas, tem que entregar para o réu com 24 horas a nota de culpa, tem que o juiz ter sido comunicado em 24 horas após a lavratura do flagrante. Ou seja, isso também são procedimentos formais, que são vícios formais do flagrante. Mas o vício material do flagrante é não existir situação propriamente de flagrante de crime, que são aquelas 4 do 310. A gente sempre tem que estar atento a isso. Por quê? Porque a rigor, embora na prática não seja assim, mas a gente tem que defender isso porque isso é o correto. Se a prisão for ilegal, se o flagrante for ilegal, você teria que relaxar, e esse é o termo, você relaxa diante de uma ilegalidade o flagrante, e você não pode converter em preventiva. Porque a causa ensejadora de todos os indícios concretos que levam a você analisar a necessidade de ou não de preventiva foram colhidos a partir de um flagrante ilegal. Então, se o flagrante é ilegal, a rigor, você não pode converter o flagrante em preventiva, certo? O que acontece na prática? Os promotores são ensinados a isso, os juízes. Quando o flagrante é ilegal, eles detectam, eles relaxam, eles falam. Eles pedem alvará de soltura em relação do relaxamento. Eles analisam a legalidade do flagrante, formal e material, e se for ilegal, eles relaxam. A questão é, o que eles falam? Bom, relaxei, foi legal, mas já que está aqui, vou analisar os requisitos da preventiva. Se for, e eles acabam não fazendo essa relação de causa e efeito. Eles abstraem a causa. Fazem
uma análise de materialidade do fato, indícios de autoria e requisitos cautelares. Ou seja, vai fugir, ou está coagindo testemunhas, ou vai destruir provas, ou há uma probabilidade concreta, dado a partir desses indícios, de reiteração. Ou seja, eles convertem em preventivo. Então eles falam assim: relaxo a prisão, uma vez que o flagrante foi ilegal, todavia converto em preventiva porque apresenta os requisitos. Então é o passa-moleque, o cara recebe um alvará de soltura e ao mesmo tempo, um mandado de prisão, exato, no mesmo lugar, ele recebe 2. Ele assina o alvará, depois ele assina o mandado. Entendeu? Um por conta do relaxamento flagrante, o outro contra em preventiva. Ou seja, uma hipocrisia, né? E por quê? Porque você desvincula a causa. E, cara, não poderia, né? Senão você está sendo não sincero. Você diz que analisa um requisito, mas na verdade não analisa, né? É aquela grande questão. Eu brinco, né? Assim, que eu brinco. Uma realidade trágica. O direito penal quando você está errado, você é punido. Mas quando você está certo, você é punido também. Então, assim, quando você tem razão, assim, quando você não tem razão, eu não acolho seu argumento. Mas quando você tem razão, eu também não acolho, entendeu? Porque interessa punir a pessoa, não o fato, entendeu? Então, pelos estigmas que a gente já conhece. Então é o seguinte, gente, vejam, vou ler as 4 hipóteses do inciso 10. Ao receber o hóspede em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, né? Relaxar a prisão, perdão, estou na 310, mas é o 304, né? Converter em preventiva ou conceder a liberdade. Porque, para dizer o seguinte, juiz, primeiro você faz a análise do flagrante. Depois, superada a fase da legalidade ou não, separa, para saber se há requisito preventiva ou não, ou seja, uma decisão com natureza jurídica de liberdade provisória ou de prisão preventiva, que vai trazer como consequência um mandado de prisão ou alvará de soltura. Que era aquela crítica que eu fazia desde, se vocês olharem os outros módulos, quando eu dava penal e tudo, eu falava, olha, quando você fixa a fiança, a natureza jurídica da decisão, uma natureza jurídica de liberdade provisória. Então, como é que pode não ter como consequente lógico a expedição do alvará de soltura? Só se pagar, entendeu? A rigor, você está mantendo alguém em cárcere sem título, porque o título, que é o fato constitutivo do direito do Estado de manter a pessoa presa, não existe, porque é uma decisão com natureza de liberdade provisória, não de prisão preventiva. Portanto, deveria se seguir um alvará e não... Por isso que a prisão é ilegal sobre todos os tipos. Eu falei isso no HC, saiu do conjuro aí. Assim, sabe? Não tem lógica, né? No caso, o juiz não fez uma coisa nem outra, porque ele deu uma decisão com natureza jurídica de liberdade provisória, mas não mandou soltar. Então, entendeu? Realmente, a ideia é assim, eu não estou mandando prender, sabe? Eu só não estou deixando de soltar. Então está num limbo que é uma coisa louca, né? Mas, beleza. Desculpa, gente, 304, que é o das hipóteses... 302, que é a hipótese do flagrante. Considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal. Minha pergunta é, 2 horas depois, você está cometendo a infração penal? Não, beleza. Acaba de cometê-la. Minha pergunta, 2 horas depois, você acabou de cometê-la? Não. É perseguido logo após, não precisava nem começar a falar, pela autoridade que faça presumir? Não. Quarto, é encontrado logo depois, com instrumentos, logo depois não existe. Ou seja, não existe hipótese flagrante aqui. Certo? E se não existe flagrante, não tinha por que entrar na casa. Certo? Não tinha... Ter faca suja em casa não é crime, né? Não é assim, sabe? O porte é atípico, o porte de arma branca é atípico. Então assim, você não poderia nem entrar por isso. Aí eles falam, mas teve um flagrante, eu entrei, peraí. Em quais dos incisos? Nenhum. Então é complicado, não existe hipótese de flagrante ali. Entendeu? E mesmo assim, a comunicação desse crime, desse que seria o ato em si do flagrante, né? O ato em si do crime, foi feita por denúncia anônima. Você vê uma pessoa morta, mas a autoria foi feita por denúncia anônima. Então, sim, não haveria por que entrar naquela casa naquele momento. Não era uma situação de perseguição logo após. Era uma denúncia anônima, então, que não justificava. Bom, beleza. Só para vocês terem isso em mente. Aí aprenderam tal. Gilberto, ao ser interrogado pela autoridade policial, embora não tenha sido acompanhado por defensor,
teve seus direitos adequadamente informados e optou por esclarecer que a faca foi empunhada por Ismael, que era a vítima, contra o interrogando, tendo apenas tomado o objeto para defender-se, quando continuou a ser golpeado pela vítima com as suas mãos e acabou acidentalmente atingindo Ismael com a faca. Então é o seguinte, gente, o que acaba prevalecendo? Precisaria fazer uma pesquisa, porque é o seguinte, para saber o que a convenção, o que a corte, a jurisprudência da corte interamericana entende sobre isso. Eu realmente não fiz uma pesquisa mais detalhada para saber sobre isso. Quando a gente fala de confissão, gente, primeiro, confissão só existe formalmente, não informalmente. Não pode ser usada como meio de prova válido uma confissão informal, que é aquela que a gente faz no limbo, né? Aquela que uma autoridade fala que o autuado disse para ele no momento da abordagem. Isso não existe, porque é uma prova incontraditável, né? Olha, eu vou revelar assim, o Jardel hoje me confessou que ele praticou um crime em tal lugar, tal. E imagina se isso fosse meio de prova para prendê-lo, entende? E ele praticou um crime permanente porque ele ocultou o cadáver, crime permanente, ocultação de cadáver, e ele sabe onde está, ele ocultou, então, ele te falou, então vamos prender ele. A gente não tem a prova, vamos prender. Sabe? Coisa louca. O STJ fala que isso é probabilista, confissão informal não existe, certo? Embora a confissão informal seja o cerne de todo o encarceramento em massa que a gente tem da juventude negra e pobre hoje. Por quê? Toda essa entrada em domicílio é justificada porque você prende uma pessoa na rua e ele fala, mas ele me confessou que na casa dele tinha alguma coisa, mas ele me confessou que ele tinha tal coisa. Pega com 5 porções de maconha, fala, mas ele me confessou que era para tráfico e isso é usado para criminalizado por tráfico e não como usuário, né? Então a confissão informal é amplamente, e eu não vejo uma decisão dizendo, anulando processos por confissão informal, certo? E na verdade, na medida que a confissão informal foi a causa de você chegar em outros meios de prova, deveria ser tudo nulo, né? Essa nulidade dessa obtenção dessa prova. Mas bom, confissão, em regra, deveria ser só formal, não informal, mediante prévio esclarecimento de que aquilo pode ser usado contra o indivíduo, né? E de que ele tem o direito de permanecer em silêncio, se ele quiser, e que deve ser respeitado. E a rigor, para garantir a eficácia dessa informação, de que isso não está sendo feito, digamos, um documento assinado posteriormente após a obtenção da confissão, com a presença de advogado, certo? Então, se vai confessar, tem que ter um advogado para garantir a lisura do procedimento, em regra. Eu preciso saber se a corte interamericana avaliza esse entendimento, porque a rigor o que nós temos no Brasil é a fase inquisitória dispensa advogado e a fase acusatória não prescinde de advogado. No caso aqui, o que nós temos? Um réu que abdicou do direito ao silêncio e quis falar sobre os fatos, confessando a autoria de uma facada. Lógico que ele racionaliza, dizendo que poderia ser em legítima defesa, no caso aqui, né? E que foi um certo acidente. Então, até uma ausência do dolo homicida, né? A ideia de que, talvez, ao manejar a faca, manejou tentando de uma forma se defender, mas que acabou causando a morte. Mas a ideia é que não era a intenção propriamente produzir uma facada com esse grau de intensidade. Que é quando a gente cumula a tese da legítima defesa, mas assim, a defesa não para matar, mas para lesionar. Então a gente fala assim, absolva, se não absolva, desclassifique. Porque a minha reação foi no sentido só de lesionar, porque acreditava que fosse suficiente. E aí foi um acidente na forma do uso do meio necessário que ocorreu. Então a gente chama de excesso culposo. Isso se não for exculpante, que é aquele excesso com inexigibilidade controversa. Mas a gente vai chegar nisso tudo. A ideia é a seguinte, que ele abdicou de tudo isso e quis falar, sem a presença de advogado. Então, queira ou não, ele se coloca como um agente do fato. O que eu coloquei para vocês a depender do que a jurisprudência da corte coloca, a gente poder considerar que tudo isso do inquérito não serve. Que é o que a gente faz mesmo, né? Eu até alego a partir disso muitas coisas, mas eu vou falar isso para vocês depois. Mas confissão sem advogado não poderia, em regra. Mas nosso código admite isso na fase do inquérito,
dizendo que nos elementos do inquérito poderia, né? Lógico, a confissão por si só não poderia, mas a confissão é sempre um balizador. Por quê? Porque ela cria no juiz a dissonância cognitiva. A confissão cria no juiz a ideia de que aquela é a resposta certa. E nada faz o juiz se demover daquela impressão inicial. Isso a gente chama de dissonância cognitiva, né? Se não for um juiz atento às garantias e que leve a sério, a dissonância cognitiva produz o seu efeito. Que é aquele negócio de você olhar para a pessoa, nos 5 primeiros minutos você já faz toda uma conclusão de quem ela é e como ela deve ser tratada. E para você remover esse preconceito, vai muito trabalho de elaboração, de questionamento de si mesmo, que deveria ser um trabalho do juiz, mas que ele não faz. E principalmente quando ele está adstrito a um anseio popular, né, que diz que realmente você pode ter esse preconceito. Esse preconceito é legítimo de ter, que são os preconceitos que criam os estereótipos que detonam a seletividade. Certo? Bom, voltando ao caso, né? O Gilberto conta essa história aí e vejam, gente, para esclarecer e tal, e que ele falou que a vítima que veio veio dar os golpes, ele tentou pegar a faca, conseguiu pegar as facas, mas se machucou pegando a faca, e além disso a vítima continuou golpeando. Ela não, quando ele tirou a faca, é o que ele diz, ela não se deteve, continuou com chutes, socos e golpes contundentes, de modo que ele teve que usar a faca em sua defesa, né? Quando continuou a ser golpeado pela vítima, acabou, aí ele fala, acidentalmente atingindo Ismael com a faca. Relatou que ao tentar defender-se, chegou a segurar a faca pela lâmina, lesionando os dedos da mão direita. A faca, localizada na residência, foi manuseada indevidamente pela polícia, sem a preocupação de preservar os elementos probatórios. Se vocês forem ver lá no artigos, a gente fala de quebra de cadeia de custódia, né? Porque aí mistura um monte de digital e aí você não consegue muitas vezes, se fosse fazer o exame das digitais e aí você não constata a digital da vítima, é porque o policial manuseou inadequadamente e muitas vezes pode ter apagado ou confundido a análise das digitais da vítima na faca, né? Não são, olha gente, exame digital é uma coisa meio CSI, para dizer a verdade, mas, né, quem quisera eu isso, mas o problema é o seguinte, que em São Paulo tem um exame que detecta, e eles mandaram num caso de furto de um barracão de bebida, foram lá furtaram bebida em Campinas, mandaram este caso para cá e constataram a digital de um rapaz que já tinha passado, não sei se já tinha passado por Sistema de Justiça, ou sei lá, constataram rapaz, mas só tem um problema, constataram assim, a digital dele num copo, numa taça, que disseram que o pessoal lá entrou no lugar, tomaram vinho, tomaram bebida e furtaram outras bebidas. Só tem um problema. Primeiro que eu acho que é bebida, né? Assim, então, vamos de um depósito de bebidas. Mas não é nem só isso. É o seguinte, olha como está sendo um negócio, nossa, que trabalho aprimorado. Só tem um problema. Só tem um problema. Quem disse que ele contribuiu causalmente para esse evento? Quem disse que ele só não entrou para beber e que foi uma pessoa que entrou junto em bando, parece que entrar em bando, não teve essa ideia de levar uma certa quantidade de bebidas? Ou seja, quem diz que ele causalmente contribuiu para esse evento? Seja ele próprio subtraindo, seja ele próprio prestando auxílio material moral para que outro fizesse. Ou seja, dando a ordem ou instigando ou sendo fuga. Ou seja, quem disse que ele não era o cara convidado a chegar lá beber e o outro, bem naquela história da cooperação dolosamente distinta, né, do parágrafo 2º do artigo 29, que teve a ideia de subtrair, quando na verdade a ideia inicial era simplesmente entrar e beber. Entende? Então, essa digital não me diz nada. Ou seja, uma digital que cria um indício de que o sujeito estava lá naquele dia, não me demonstra que ele agregou risco proibido relevante que se concretizou naquele resultado, quer pela via direta autoria, ou quer pela via
indireta da participação, contribuindo causalmente para fato típico doloso alheio, certo? Então isso também deve ser demonstrado. Então é uma análise mais acurada, certo? E se a gente tem que levar as regras a sério, a gente tem que fazer uma análise dogmática séria, né? Mas bom, constatou-se apenas a presença de sangue humano em parte da lâmina. O laudo cadavérico foi devidamente juntado. Em audiência de apresentação, realizada no mesmo dia e nos exatos termos do artigo 213 do CNJ, que é a audiência de custódia, né? Apesar dos argumentos defensivos, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva diante da gravidade do delito e, portanto, da necessidade de preservar a ordem pública. Ou seja, você não determina qual a probabilidade concreta que você tinha desse cara fugir. Você tinha uma casa, trabalho. Quem são os testemunhas desse evento? Estão sendo prejudicadas? Narraram que estão sendo coagidas? Qual é a relação cotidiana desse réu com supostas testemunhas ou os demais meios de provas? E outra, as testemunhas são os policiais militares, né? Não vão se sentir ameaçados. E outra coisa, qual a probabilidade concreta? Ou seja, você teria que analisar qual seria o suposto motivador desse crime. Era uma chacina? Era algo por encomenda? Era algo que você, sabe? Porque quando você mantém alguém preso, em caso de júri, a pessoa não tem com quem se comunicar. É difícil, muitas vezes, com a defensoria, se comunicar só no dia da audiência. E são casos extremamente delicados em que você precisa saber de um histórico tal, né? E é importante saber dos meios de prova tal. Bom, veja assim que não há motivos para prender, né? Como não houve relatos de agressões praticadas por agentes de segurança pública, houve negativa em se encaminhar o conduzido ao Instituto Geral de Perícias. Mas o defensor público fotografou as lesões da mão direita de Gilberto. Quer dizer, olha que interessante. Uma das coisas da audiência de custódia é para que, ao já verificar ali a possibilidade de produção de algum tipo de elemento que possa interferir na prisão, veja, tem um artigo do Código de Processo Penal que diz o seguinte, que se o juiz operar o flagrante e vê que trata-se de uma das hipóteses prováveis de exclusão de tipicidade, licitude ou culpabilidade, ele não pode decretar preventivo. Então, se o caso, ao analisar o flagrante, aparentar legítima defesa, o cara pode ter 1000 antecedentes do mundo. Mas se o caso aparentar legítima defesa, não é proibida a decretação de prisão preventiva. Então, tem um artigo no Código de Processo Penal que fala isso, né? Se houver excludente de crime por algum fato. E aqui, vejam, havia pelo menos pela versão do réu, uma probabilidade ou uma possibilidade. O defensor fotografou, certo? E se eu oficiasse e detectasse essas lesões, eu poderia analisar, né, se o réu passasse pelo ML, como determina a resolução, né, que ele tem que passar por um exame para verificar em que medida, lógico, sofreu tortura, mas também foi a vítima de alguma coisa, né? Isso podia municiar o juiz para decretar ou não a preventiva. Por quê? Porque ele veria um indício concreto de luta corporal legítima defesa. Se ele foi bastante lesionado e ele teve lesões na mão e ele narra que ele segurou a faca, certo? Depois eu vou contar um caso de júri meu em que isso aconteceu. E o defensor tirou, ou seja, indeferiu, né, de uma forma completamente cerceadora a diligência requerida pelo defensor, e que era essencial a análise do caso, inclusive que poderia levá-lo à liberdade durante o processo. Chama de liberdade provisória, mas eu acho tão errado, porque liberdade é regra, né? A prisão que é exceção. O que deve ser provisória é a prisão preventiva, não a liberdade, né? Mas antigamente, justamente porque era isso, quando o sujeito era acusado de certos crimes, a prisão era automática. E ele tinha que demonstrar que ele era primário, de bons antecedentes e tinha residência fixa para obter a liberdade provisória. Porque isso é ditatorial mesmo. É a herança ditatorial, né, autoritária. Tanto que ele fala, garanto direito de recorrer em liberdade. Sabe? O direito de recorrer em liberdade é justamente isso.
que se você demonstrasse para o réu foragido não poderia recolher-se, não teria direito ao duplo grau de jurisdição se não tivesse recolher-se à prisão, exceto se os primários de bons antecedentes, residência fixa, tal. Então essa ideia de falar ele é primário, tem residência fixa, é tradição dessa época, porque primariedade de residência fixa também não quer dizer nada, né? Não quer dizer que eu não vou coagir. O fato sempre só não tem prova de que ele está coagindo. Não tem prova de que ele vai fugir também. Só não tem elemento concreto de que ele está fugindo. Então, também não há indício, não é demonstração cabal, mas não há indícios concretos que ele vai reiterar. Mas a questão do primário e bons antecedentes, residência fixa, é um ranço que a gente tem do código da sua época, extremamente autoritário. Ele só é autoritário. Antes ele era extremamente, né? Bom, continuemos aqui. Seguinte, a denúncia foi oferecida no prazo legal, ou seja, réu preso, prazo para a denúncia, se você tem materialidade de indícios, quantos dias? 5 dias. 5 dias. Ou seja, você precisa denunciar em 5 dias, sob pena de relaxamento 10 dias é para terminar o inquérito, né? Mas, o seguinte, sabe por quê, Jardel? É o seguinte, porque você relata concluso para o MP, né? Aí, no momento em que vai para o MP e depois da audiência de custódia, as cópias são remetidas para o MP, né? É o seguinte, veja que a prisão preventiva e a denúncia têm os mesmos requisitos, que é o fumus comissi delicti, certo? Prova da materialidade, e aí a prova é a partir dos elementos do inquérito, né? E indícios suficientes de autoria, ainda que esses indícios sejam fundamentados em peças informativas, em elementos do inquérito. Mas que é justa isso para denúncia, certo? Para o juiz receber uma denúncia é isso. Agora, para você manter preventivamente, isso é o pressuposto, ou seja, isso é o fumus comissi delicti. É que além disso, você tem que demonstrar o periculum libertatis, que são os requisitos cautelares, que é a probabilidade concreta de reiteração, garantia da ordem pública, né? A probabilidade concreta de ameaça de testemunhas ou destruição de provas, e a ameaça de fugir, né? Evitar a aplicação da lei penal. Por isso que muitas vezes o rico entrega passaporte, né? Não vai fugir do país. Mas veja, a vinculação distrito da culpa. Mas você tem que ir além disso. E além disso, você tem que demonstrar, olha, tudo bem, tem esses indícios, mas aí eu fixo a cautelar como uma forma de suprir, neutralizar essa necessidade sem precisar da medida extrema, certo? E aí eu não entendo em como que a fiança vai evitar que a probabilidade concreta de reiteração, mas ok, tudo bem. De qualquer forma, o que eu digo é, se o MP, nesse momento que ele deve denunciar, ele pede mais diligências, ele está dizendo que ele ainda não se sente seguro para dizer que há uma materialidade ou que há indícios. Então, o MP está admitindo que não há os requisitos para manter preso, porque são os mesmos, da denúncia e o fumus comissi delicti da preventiva. Mas aí se ele pede mais diligência, automaticamente o juiz tem que relaxar. Então, automaticamente, se não veio denúncia, e você está atuando nessa fase do inquérito, se pediu mais diligência e o cara permanece preso e não foi denunciado, né? Tem que pedir relaxamento na hora. E muito réu fala assim, nossa, é aí que muitos advogados ganham, digamos, um status, porque ele fala assim, pô, o cara conseguiu soltar o cara, mesmo, né, com esse monte de droga, mesmo com esse monte de coisa, mas, entendeu? E aí é onde as coisas acontecem. Fala. Geralmente, esse segundo requisito que você falou, que é como concretamente ele consegue... Periculum libertatis. O juiz faz informa isso na peça, naquele caso concretamente, ou geralmente isso é genérico? Não, geralmente é afirmação genérica, mas a gente fala que há um déficit de fundamentação. Tem um comunicado, inclusive, da Corregedoria TJ, fala assim, juiz, evitem usar termos genéricos não aplicados ao caso e sem dizer respeito à dinâmica dos fatos e às provas, né, os elementos informativos, para decretar preventivo. Porque o juiz fala assim, trata-se de flagrante formalmente em ordem, trata-se de crime grave que causa comoção, e cada um é um modelo, né? Cada crime ele é grave à sua maneira.
para dizer, mas a pergunta é, o crime abstratamente é grave? Aí a gente até brinca, bom, se não fosse grave não seria crime, né? Então, né, é uma tautologia. Mas assim, em que medida este é grave? Mas veja, Adel, nisso eu preciso avançar só um pouquinho nas aulas de processo penal. Um dos fundamentos da ordem pública, o fundamento mais correto, Maurício Dieter tem uma fala numa comissão aí do Senado para essa parte ser reformulada para detalhar. Por quê? Porque ordem pública sempre foi probabilidade concreta de reiteração, certo? Problema que estava dando problema, porque os inquéritos são muito mal instruídos e o flagrante é muito mal cercado com elementos que o corroborem. O que acontece? A rigor, quase nunca você vai ter esses requisitos demonstrados. Por quê? Porque é muito mal feito. O que acontece? O que eu faço? Ao invés de eu relaxar ou soltar, né, por liberdade provisória comum, eu mudo o conceito de ordem pública. E aí, sabe o que passou a ser o conceito de ordem pública também? O juiz pode usar um ou outro conceito, que é um conceito novo. O Mirabete até, assim, eu lembro o Mirabete que é o Mirabete, usava o conceito antigo. Se ele no Mirabete é o conceito antigo, que eu acho que é o correto, é que ele precisa ser melhor detalhado. Maurício coloca isso como um projeto de lei. Mas a ideia é que você tem que demonstrar a probabilidade concreta de reiteração, certo? Mas qual que é o conceito adicional, que é um instrumento na mão do Estado para punir, para manter preso? Gravidade, digamos, comoção social do caso. Que é o único fundamento pelo qual você prendeu o casal Nardoni. Entendeu? Porque qual era a probabilidade concreta daquele casal jogar pessoas de coisa? Qual a probabilidade concreta deles ameaçarem, intimidarem testemunha? Qual a probabilidade concreta deles fugirem? Entendeu? Se eles... e tinha vários... Cara, comparecimento periódico mensal. Não compareceu? Opa, justifica. Pode, né, ter fugido. Mas assim, a ideia é... Qual a probabilidade concreta? Suzane von Richthofen mesmo. Suzane von Richthofen. Sim, foi um evento que tem a sua, digamos, gravidade específica, que vai ser avaliada na retribuição da culpabilidade, certo? E na questão preventiva. Mas, preventiva, função da pena, né? Mas, qual era a probabilidade concreta da Suzane von Richthofen praticar crimes de homicídio? Certo? Então, a ideia usa o segundo fundamento, que é o abalo às instituições de não darem uma pronta resposta diante de um fato de grande comoção. Então, é o fato que se justifica por si mesmo. É você confundir o grau de culpabilidade que deveria ser analisado na pena com o requisito cautelar da preventiva. Que é como basicamente dizer o seguinte: já que o fato é grave, mantenha-se preso, antecipa a punição. É uma confusão entre prisão pós-trânsito em julgado com requisitos cautelares para prisão. Entendeu? Então, mas isso foi uma tática, uma estratégia que não pode ser usada, porque aí torna a defesa impossível. Porque se eu disser assim, o crime de receptação é um crime grave porque ele fomenta a prática de outros crimes, porque ele é o que dá vazão ao produto do crime. Se eu roubo alguém, eu quero fazer dinheiro com aquilo que eu não vou usar uma bolsa. Eu quero fazer dinheiro com a bolsa. Então, eu vendo bolsas roubadas ou furtadas. Então, tudo bem, mas veja, então todos os crimes justificam tudo, né? Até coisas que são muito abstratamente, né? Que às vezes abstratamente é assim, mas não no caso concreto. Tá, você recepta um Fusca porque eu preciso trabalhar que eu comprei um carro que eu não tinha dinheiro para comprar um do mercado lícito, assim, né? E até por conta da teoria da dependência, da superexploração do trabalhador, numa questão de criminologia que existe, né? Leiam ou assistam um vídeo Dialética da Dependência, na verdade é Criminologia da Dependência, que é um vídeo que a Escola de Defensoria fez, né, uma jornada em parceria com o CPEC da USP, Maurício Dieter, e o Nildo Orix veio falar, né, e ele veio falar sobre a dialética da dependência do Rui Mauro Marini e a superexposição do trabalhador. Ele não consegue se inscrever na economia formal e ele parte numa economia paralela comprando carros da Feira do Rolo. E aí que os carros são muitas vezes fruto de crime e receptação. Só que ele fez aquilo por uma necessidade de trabalhar. Ele é mecânico e ele faz no bairro a domicílio e ele precisa de um veículo para se locomover. É diferente, sabe? Você ser o local.
você ser, eu ia dar um exemplo aqui, mas bom, tem tantos, você ser o local que de fato usa como estabelecimento comercial a receptação de bens fugitivos. Os caras sabem que isso é o ponto mesmo, né? Você não é um desmanche, ou você não é um empresário que só faz isso, entendeu? Fruto de coisas caminhadas, sabe? Mas bom, 9h10 a gente ia fazer um intervalo, certo? Beleza, vamos fazer esse intervalo, gente, e depois a gente continua.